Au président russo, Vladimir Putin, affirmou recentement que syncopes occidente estao apena exercendo pressao politica e economica sobre a Russia, mas que não tem capacidade real de iniciar confronto direto. Segundo ele, o objetivo despes e promover verdadeiro bano de sangue na Ucrânia, criando instabilidade prolongando o conflito a qualquer custo. Putin enfatizou que a Russia está preparada para enfrentar essa pressão e que o exército russo permanece mobilizado e posição estratégica, pronto para defender os interesses do país. Essa declaração ocorre em contexto geopolítico cada vez mais tenso, no qual a guerra na Ucrânia já dura mais de 2 anos e tem causado milhares de mortes milhares de deslocados. A sanção imposta contra a Rússia, bem como o apoio militar dos países da OTAN à Ucrânia, são visto por Moscou como uma tentativa de enfraquecer a Rússia de se estabilizar sua influência global. Putin, por sua vez, adota discurso firme nacionalista, reforçando sua narrativa de resistência contra o que ele chama de intervencionismo ocidental. Enquanto isso, na América Latina, outro foco de tensão está no Caribe, mais especificamente no Haïti. O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, fez recentemente uma forte declaração sobre a crise haitiana, pedando a dissolução do poder atual representado pelo Conselho Presidencial de Transição, CPT. Segundo Abinader, o CPT não tem legitimidade nem estrutura suficiente para enfrentar a profunda crise humanitária, política e de segurança que assola o país vizinho. O Haïti tem vivido ano de colapso institucional, como aumento da violência armada, escassez de alimento, colapso dos serviços públicos e crescente presença de gang armada. A República Dominicana, que compartilha a ilha como Haïti, tem sido diretamente impactada por essa crise, especialmente como aumento das migrações. Apesar das críticas ao governo haitiano, Abinader mantém uma política firme de deportação em massa de haitiano em situação irregular, o que também gera atenção como organismo internacional e grupo de direito humano. Diante desse cenário, tanto a crise na Ucrânia quanto a situação no Haïti demonstram a fragilidade da ordem internacional atual. De lado, grande potência travam disputa por influência geopolítica. Do outro, pese situação de extrema vulnerabilidade enfrentam colapso interno, como impacto direto sobre sua população e vizinho. A declaração de líder como Putin e Abinader mostram como a diplomacia muita vez da lugar a discurso duro e asso unilatré, e mundo cada vez mais polarizado. Ce qui se posso também adaptar para artigo de opinião, editorial, ou formato académico. Deseja isso? Você diz. Quero me texto. O ChatGPT diz. Claro. Aqui está a continuação do texto com me profundidade, argumento adicional e análise crítica. A ideia é ampliar o contexto, refletir sobre a implicação internacional e social, e enriquecer a argumentação. Além das declarações de Putin e Abinader, o cenário global atual evidencia uma crescente desordem nas relações internacionais. A guerra na Ucrânia, longe de ser apenas conflito regional, torna-se palco de uma disputa entre blocos de poder de lado, os países da OTAN liderado pelo Estados Unidos, e de outro, uma Rússia que busca manter sua influência no espaço post-soviético. Essa polarização dificulta qualquer tentativa real de diálogo e solução pacífica. A linguagem bélica e a corrida armamentista ganham espaço, enquanto a diplomacia é colocada em segundo plano. Putin, ao afirmar que as syncopes apenas fazem pressão e não tem coragem ou condição de entrar em confronto direto, lança uma mensagem clara de desafio ao Ocidente. E ele sustenta que a Rússia está sendo alvo de provocação constante, mas que não se intimidará. Este tipo de retórica serve não apenas para fortalecer o apoio interno ao Kremlin, mas também para justificar a continuidade da guerra sob a ótica de defesa da soberania nacional. No caso do Haïti, a situação é ainda mais dramática por envolver país extremamente fragilizado, sem instituição sólida e mergulhado em uma crise multidimensional. A declaração do presidente Abinader sobre a necessidade de quebrar o poder do CPT reflete não só o descontentamento da República Dominicana como a gestão haitiana, mas também a frustração como a comunidade internacional, que até agora não conseguiu oferecer uma solução viável para o caos no Haiti. A deportação em massa de haitiano, embora vista como uma medida de segurança e controle migratorio pelo governo dominicano, levanta séria questão humanitária. Muito des migrantes estão fugindo da fome, da violência e da completa ausência do Estado em ce país. Deportá-los de volta a uma situação de miséria e insegurança representa, para muito observador internacional, uma violação dos princípios básicos dos direitos humanos. É importante observar que essa crise humanitária no Haiti não é apenas problema dos haitianos ou da República Dominicana.
Ela revela o fracasso da comunidade internacional em construir política de cooperação e desenvolvimento sustentável para a paz e crise. Ao longo das décadas, diversas missões internacionais estiveram presentes no Haiti, mas como resultado limitado, quando não desastroso. Isso mostra que sem plano estruturado, liderado por Haitiano como apoio internacional consistente, não haverá reconstrução possível. Tanto o conflito na Ucrânia quanto a crise no Haiti expõem uma verdade incomoda. O sistema internacional atual é ineficaz para lidar com crise profunda e prolongada. A falta de vontade política, de solidariedade genuína e de mecanismo eficaz de prevenção e resolução de conflito. Enquanto isso, são sempre civis que pagamos o preço mais alto, seja sob a bomba, seja na fome, no exílio, ou no desespero de cruzar fronteira e busca de dignidade. Conclusão, a fala de Vladimir Putin e Luis Abinader, embora contexto distinto, refletem uma crescente tendência mundial. O USO do discurso duro, da ação unilateral do fechamento de porta ao diálogo. A comunidade internacional precisa urgentemente repensar ce mecanismo de resposta à crise e reafirmar os valores da cooperação, da diplomacia e da solidariedade entre os povos.